Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Sim, seu canal do Espírito Santo, essa da Terra, na Rádio Viva FM 106.1 e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini, estamos aqui com mais um Quinta da Lei, né, Maria Tereza? Sempre firmes e fortes, nessa véspera de feriado. Véspera de feriado, quando todo mundo já quintou, nós estamos aqui plenos, toda ainda do trabalho, roupa do trabalho, traje. É isso daí, porque a gente não para. Não é mesmo? A gente não para. Estou aqui com Maria Tereza, como todos já conhecem, fazendo parte da bancada aqui, 2023, estamos firmes e fortes. Nosso convidado, Dr. Tiago Durão Espíndola, mais uma vez aqui presente na bancada. Sim. Doutor Tiago, hoje é falar de parcelamento de solo urbano. Uhum. Podemos falar um pouquinho, às vezes, do rural também, se der tempo. Podemos. Não é mesmo? Com certeza. Mas, assim, é um tema, eu rodando a região, principalmente aqui no Espírito Santo, em vários lugares, a gente vê que diversos solos vão sendo parcelados ao bel prazer. Não é? Brasil inteiro, né, Thiago? Brasil inteiro. Brasil inteiro. Eu falo Espírito Problema Santo nacional, né, digamos. nacional. Eu falo Espírito Santo porque eu dei uma rodada pelo Caparaó nesse último final de semana. Você vai passando por diversas fazendas. Do nada a fazenda com a cidade com fazenda. Aquele misto. Aquele misto. O pau quebra. Mas antes da gente passar aqui a palavra, eu queria, produção, coloque na BR-101, já está aí ao vivo e a cores. Trânsito, antes do programa começar, parecia estar um pouquinho mais caótico. Agora tá meio que de boa, não tá, Maria Tereza? Tá melhorando. Eu demorei bastante para chegar aqui hoje. Tá saindo mais cedo de casa. Eu falei, da outra vez eu quase cheguei atrasada. Porque hoje, assim, feriado a gente está tendo em abundância, né? Então, na última quinta-feira, véspera de feriado, foi complicado para chegar aqui. Mas hoje até aqui foi um pouquinho mais tranquilo. Hoje foi tranquilo. Para mim também foi mais ou menos tranquilo. Apesar de que o estúdio é em Linhares, você olha para o céu, parece que vai cair o mundo, né? Ainda não começou a chover, mas a tendência é de que vai chover muito. Então você que está aí na estrada, vá com muita atenção, muita cautela, para que você volte bem tranquilo para casa. Antes também, a produção já pode voltar aqui para mim, antes da gente também iniciar com o nosso tema, parcelamento de solo urbano, inclusive se tiver qualquer dúvida, fique à vontade, o telefone é 996224547. Queria só falar de um caso que aconteceu ontem em Linhares. Eu acho que o doutor Tiago, a doutora Maria Tereza também estavam atentos, que foi o julgamento, deixa eu ver aqui, pelo Tribunal do Júri do Georgival Alves Gonçalves. E aí eu faço questão de ler uma postagem na rede social da doutora Larissa de Almeida. Ela postou agora há pouco, ela fez parte também desse Tribunal do Júri e já esteve presente aqui no Bate-Papo das 6. Eu vou ler a postagem dela. Para quem não se lembra, aquele caso do pastor que acabou... Eu ia falar que ele acabou assassinando, né? Eu mesmo já estou condenando. Não, ele é réu num processo no qual é acusado de ter assassinado 2 crianças. A doutora Larissa postou assim: é com grande satisfação que comunico a conclusão do Tribunal de Júri referente ao trágico caso Cauã e Joaquim, no qual atuei como assistente de acusação. Durante todo o processo, pude testemunhar a dor e a angústia da família, bem como a importância da luta pelo direito à vida e à justiça. Acredito que o resultado obtido representa a justiça sendo feita, não só para a família das vítimas, mas para toda a sociedade brasileira que clama por um sistema judiciário justo e eficiente. Ontem foi proferida a sentença condenatória
Georgival Alves Gonçalves. O réu foi julgado e condenado pelos crimes e foi estabelecida uma pena de 146 anos e 4 meses de prisão, demonstrando a gravidade e a crueldade dos atos cometidos contra 2 crianças indefesas. Que a memória de Cauã e Joaquim permaneça viva e que possamos continuar lutando por justiça. Agradeço aos meus colegas de plenário, na pessoa do Dr. Ciderson Vitorino, por ladear brilhantemente e corajosamente neste caso. Por fim, reafirmo meu compromisso com a advocacia e com a defesa pela busca da verdade e da justiça. Esse caso valeu a pena eu falar, abrir aspas para tudo que a doutora Larissa postou, porque é um caso de repercussão nacional. Não é? Sim. Esse júri já foi adiado. Né? Doutor Tiago até estava presente também no júri. Foi adiado. Os advogados tomaram uma multa de R$50 mil cada um deles por causa disso, que abandonaram o júri. Também foi noticiado no Brasil inteiro. Mas agora está batido o martelo. Condenação em mais de 146 anos de prisão. Não sei se vai ser igual ao do Sérgio Cabral, né? Mais de 400. E hoje ele já está em casa. Aqui nesse caso a gente espera de fato que a justiça seja feita. Doutor Tiago Durão Espino. Isso aí. Agora sim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está aqui hoje nesse bate-papo das 6. Muito obrigado a vocês dois, né, por essa oportunidade. É a segunda vez, né? Terceira paga boleto. Paga boleto? Na terceira eu ia pedir cachê, pô. Mas é sempre muito bom, né, a gente estar aqui podendo conversar sobre temas assim, né, que interessam a toda a população, né? Principalmente direito imobiliário, né, que envolve, né, o direito à moradia, né, a dignidade da pessoa humana, que só vai se completar se a pessoa tiver uma moradia digna, né? E está ombreando aí os dois, né, que fazem parte da comissão, né, que trata de diversos assuntos, e também no direito imobiliário da OAB, aqui do nosso estado, sempre é um privilégio, né? E aí a gente vai estar debatendo sobre alguns pontos nervosos aí sobre esse assunto aí do direito imobiliário. É verdade. Não, prazer é nosso, né? Eu falo que tratar do tema direito imobiliário, parcelamento do solo, regularização fundiária, eu adoro, Thiago. É com você mesmo, né, Eu Maria adoro. Tá em casa, né? Sei, tá em casa. Então, doutor Tiago, o que acontece, né? A gente sempre tem voltado a esse tema no programa, né? E a gente sabe já, né? O nosso ouvinte já sabe que a cidade, ela cresce por meio do parcelamento do solo. A gente vai dividindo as glebas, né? E cresce por meio desse parcelamento. Só que existem institutos específicos do parcelamento do solo. Conta, né, para o nosso telespectador, quais são esses institutos que a gente utiliza para parcelar o solo urbano. Certo. A lei de parcelamento do solo urbano, né, a lei 67 e 66, ela trata da subdivisão de glebas em lotes destinados à edificação, né? E essa subdivisão ela pode ser dada de duas formas, basicamente. Com o parcelamento do solo e com o desmembramento, né? O loteamento, desculpa, com o loteamento e com o desmembramento. A diferença básica entre os dois é que no loteamento você vai ter que criar vias de acesso, ruas, né? Vias de circulação que não existem, ou prolongar as existentes, né? E já no desmembramento, que é uma forma mais simples, você já conta com toda a estrutura básica ali, né, já construída naquela gleba. Então, você vai estar subdividindo ela, mas já com toda a infraestrutura feita, de ruas, né, de vias de circulação, né? Como se a gente imaginasse numa foto uma gleba de terra que foi feito foi feito um parcelamento, alguns quarteirões já foram parcelados e o empreendedor, de repente, deixou alguns outros quarteirões, né, para estar fazendo um desmembramento a posteriori, né, depois, até para ter uma segunda etapa do empreendimento, não lançar tudo de vez, né? É mais ou menos isso aí. Tem aquela questão da receita de bolo,
quando a gente fala de loteamento, que uma vez falaram para Maria Tereza, como é que é, Maria Tereza? Então, eu já conversando, né, com o loteador clandestino, que estava tendo alguns problemas, ele falou, mas doutora, eu achava que minha propriedade fosse igual um bolo, que eu pudesse fatiar, doar, vender um pedaço para cada pessoa. E a gente sabe que não é assim, né? Falando de loteamento, é importante que se cumpram as etapas que estão previstas na 6766 e nas leis de parcelamento locais. Aqui em Linhares a gente tem a Lei Complementar 14 de 2012, que é a nossa lei de parcelamento do solo. Então a gente tem uma lei federal, né, que é uma lei urbanística, que ela vai ditar o regramento geral, e tem a lei municipal, que ela vai tratar dos pormenores do interesse local, que é a competência do município. Mas é muito importante saber que para você fazer um loteamento, você tem que ir vencendo etapas, né? Existe norma para lotear. Eu não posso dividir a minha propriedade como eu vou dividir um bolo. Conta pra gente, doutor Tiago, quais são essas etapas? Como que se dá esse procedimento do loteamento, né? Porque a gente se depara com muito loteamento clandestino ou irregular, né? A gente já falou aqui, mas aí conta para as pessoas aí como são essas etapas e o que leva a essas irregularidades, né? A gente se depara tanto, pessoas às vezes compra no recibo, acha que está comprando um lote regular e na verdade é fruto de um loteamento clandestino, de um loteamento irregular e não sabem o que é que precisa ser feito para ter efetivamente um lote, né? Sim. Conta pra gente. Acontece muito, né? Infelizmente, assim, as pessoas têm um conceito equivocado da propriedade, né? A propriedade, ela não é absoluta, né? Você não pode fazer você bem entender só por conta de ser dono, ser proprietário de uma gleba de terra. Existe uma legislação, como a doutora Maria Tereza falou, federal, existe também a legislação municipal, né? E o município, ele é como se fosse o gestor ali do solo urbano, né? É interesse local. Então, assim, as etapas, basicamente, são a aprovação de um projeto de loteamento perante o município, né? E as concessionárias de serviço público, né? Aqui, no nosso caso, tem que ter um projeto aprovado no SAI, tem que ter um projeto aprovado na EDP, e um projeto aprovado dentro do município, com todos os regramentos, né, seguindo toda a legislação federal municipal, né? Tamanho de lote, zoneamento, são vários requisitos que têm que ser cumpridos para o projeto ser aprovado nessa primeira etapa. Uhum. Aprovado o projeto nessa primeira etapa, e o empreendedor, né, tem que ir registrar esse projeto de loteamento no cartório de registro de imóveis, né? É a segunda etapa para estar, daí sim, ofertando, né, esses lotes, né, ao público, poder rodar um panfleto que seja numa gráfica. Antes disso, é inclusive crime, né? Você prometer, vender, ofertar, fazer publicidade de um loteamento que não esteja com todas essas duas etapas cumpridas, inclusive é proibido. E o loteamento que a gente chama de os loteamentos problemáticos, né, são essas duas formas aí irregulares de estar parcelando, né, um terreno. O clandestino, que é a pior delas, e o irregular, né? Digamos que o clandestino não passou por nenhuma dessas duas etapas, né? A pessoa simplesmente achou que a terra, a gleba dele ali era um bolo. Exatamente, né? Esse exemplo é muito bom, ilustra muito bem a questão. E dividiu, fez lá do jeito que ele, se for caprichoso, faz uma plantinha, às vezes nem isso e tal, e sai vendendo, né, achando que é dessa forma. O irregular, ele pode ser um loteamento que passou pela primeira etapa, né? Passou por toda a aprovação no município, mas não foi a registro. Ou uma coisa que acontece muito também, superou as duas etapas. E aí a empresa, né, a empreendedora lá do loteamento não fez toda a infraestrutura básica, né, que compete a ela fazer. Água, rede de esgoto, energia, esgotamento de águas pluviais, né? A legislação fala inclusive em gás encanado. E aí não faz essa infraestrutura, também é um loteamento irregular por conta disso. É basicamente isso aí. O interessante do loteamento, a gente que às vezes pega muito construção,
é que na construção você consegue o registro só depois que você finaliza a obra, aí você tem um habite, que a prefeitura emite, que é o que ali tá, é um local que pode se habitar. Sim. Então, ver se está de acordo com a legislação também interna, etc. Aí você vai no cartório, consegue lá a matrícula, etc. No loteamento, não, já é tudo prévio. Sim. Não é você, antes mesmo da infraestrutura ser colocada no loteamento, você já consegue registrar no cartório, ter matrícula de cada lote, etc., desde que todos os seus projetos estejam devidamente aprovados nos órgãos competentes. Que envolvem vários órgãos, é uma complexidade de outro mundo, mas tem que seguir, porque senão depois acontece o que a gente está vendo aí no Brasil inteiro, e no Espírito Santo também muito forte, que são loteamentos clandestinos, o Ministério Público em cima, devidamente em cima, tem que estar mesmo, com, às vezes, mandando derrubar o que já está construído, ou aplicando multas milionárias para os empreendedores da época. E, querendo ou não, a cidade não cresce conforme deveria. É importante ter essa visão coletiva, né, de cidade, porque assim, o que a pessoa, quando ela vai adquirir o lote, ela tem que ter em mente que o lote, ele só é lote porque ele tem infraestrutura, né? Houve um investimento naquele local. Então, não posso deixar, porque quando eu compro um lote clandestino, né, quando eu compro um loteamento, que se diz lote, porque a gente fala, a própria doutrina, ela só classifica como lote aquela parcela de gleba dotada da infraestrutura devida. Senão não é lote, né? E junto com isso vem as consequências para a cidade, para o coletivo, né? A gente, quando tem uma cidade que ela é minimamente pensada para as pessoas, você tem um PDM, né, que é o Plano Diretor Urbano, onde você vai equacionar os serviços públicos, você vai equacionar o que você tem sobrando e o que você tem faltando, para que você faça aquele loteamento, você adense determinados locais. Agora, se eu estou ocupando de forma irregular, eu estou gerando uma demanda coletiva muito grande, porque o poder público que talvez não fosse investir naquele local, ele vai precisar calçar, ele vai precisar colocar saneamento básico, vai precisar colocar energia, e aí o que a gente mais vê é a pessoa, às vezes, reclamando, porque a prefeitura, o município não faz nada, né? Mas quando ela comprou, ela não viu que não existia. Quando a gente compra o lote, todos esses serviços, eles têm que estar presentes. Porque se não estiver, desconfie. Isso aí. Né? Não é isso? Isso mesmo. E depois a gente não pode reclamar, né, Tiago? Não pode reclamar. Não é Tiagos. Não é? Dois Tiagos hoje. Deixa o Tiago aqui como Tiago, e a gente deixa o doutor Tiago aqui. Aqui, Tom. Mas, e tem também, além de tudo isso, a compra acaba sendo por recibo. Sim. Há um perigo enorme, não existe? A informalidade, né, reina aí, né? Primeiro aspecto aí que a doutora Maria Tereza estava falando, as pessoas confundem, não é obrigação do município fazer essa infraestrutura, né? É obrigação do empreendedor, porque a conta é muito boa, né? É caro, né? É pesado você fazer toda a infraestrutura de um loteamento, mas depois o empreendedor vai oferir um resultado financeiro muito satisfatório, né? E quanto à questão do recibo, né, tem também vários nomes, né, contrato de gaveta, né, recibo de papel de pão, enfim, isso é uma tristeza, porque a pessoa às vezes acha que só aquele recibo ali e a posse, né, paguei, você quis me vender, eu quis te comprar, paguei o preço que a gente combinou, tomei posse do imóvel, é meu e acabou. Aí tá o problema de a gente conseguir desmistificar essa questão de quando que realmente a pessoa se torna proprietária, né, para o direito, né, juridicamente falando. Né? Proprietário é quem está com o nome devidamente na matrícula do imóvel. Né? As pessoas não têm muito acesso a esse tipo de informação, então assim, confundem bem assim, essa questão registral. Né? E aí tem já aquele jargão de só é dono quem registra. Né? Sim. Então, assim, é uma coisa que deve ser, eu acho que, mais bem explicada para as pessoas entenderem que existem duas etapas para você ter aquela propriedade devidamente no nome do comprador, né? Primeira etapa seria, num tabelionato de notas, fazer a escritura pública
que vai ser o título que depois vai dar entrada no registro de imóveis para registrar aquele imóvel. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos é obrigado a fazer via escritura pública. É a forma que você vai formalizar aquele acordo de vontades. A escolha do tabelionato, muita gente também às vezes não sabe, é livre. Você pode comprar um imóvel aqui em Linhares e fazer a escritura dele no Acre, né? Agora, na hora de você pegar a escritura feita no tabelionato e registrar ela, levar ela a registro no cartório de registro de imóveis, aí é o cartório competente pela circunscrição daquele bem. Entendi. Né? Então, é burocrático, mas é uma forma segura e de dar publicidade, né, à propriedade. Né? Isso aí, o ponto eletrônico já chamou pra gente, porque passa rápido, né? Bate-papo bom é um tapa, não é? Então, mas chamou, mês pré-feriado, passa rápido, é mole? Não é? É porque tá bom, Então fique com a gente, ao minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Bate-Papo das 6, é Quinta da Lei, aqui na TV Sim, na Rádio Vivo FM e no YouTube. Tema de hoje, parcelamento de solo urbano. E quando a gente fala de compra e venda, acontecem muitas dúvidas. É Dr. Tiago Durão Espíndola. Tiago Durão é mole? Nós temos 4 aqui em Ares, viu? Tava em oferta. Né? Tava em oferta na época. Que negócio é esse, né? Mas vamos lá. Quando a gente fala de compra e venda de imóveis, muitas pessoas não fazem ideia do que tem que procurar. O que eu tenho que fazer quando eu vou comprar um imóvel? Às vezes eu brinco com o seguinte. Você compra um celular. Você vai lá Vamos dar um exemplo de da Vivo. Você compra um celular na Vivo. Você assina um contrato de 6 páginas. Só que a pessoa compra um imóvel de 300 mil, 400 mil e não tá nem aí porque tá assinando. Lê meia dúzia de palavras ali, pega e rabisca. E acha que tá tudo certo. Então fala aí pra gente, doutor Tiago, quais são os cuidados na hora de comprar o imóvel? Pois é, eu acho que as pessoas que não são, né, da área, a gente até entende, né? Você pegar um contrato e ler é uma coisa meio indigesta, assim. Mas aí eu acho que vai da pessoa ter o cuidado de procurar um auxílio, né? Procurar um auxílio de um advogado especialista ali. Como o doutor Tiago falou, não são compras de pequena monta, né? Normalmente você vai comprar um imóvel, o valor considerável, né? E nessa hora a pessoa não toma, às vezes, um cuidado que toma na hora de comprar um carro. É isso aí. Na hora de fazer uma compra de um bem, né? Mais assim, não um bem imóvel, né? Então, assim, primeiro passo, procure um especialista, né? Entendedor lá do direito imobiliário para estar auxiliando nessa aquisição, né? Procura saber a respeito da idoneidade da outra parte, né? Quem está te vendendo, né? Quem está te vendendo. Então, isso aí tem que também tá bem atento a isso. E um documento que a gente não pode dispensar nessa hora é avaliar a matrícula do imóvel, né? É um documento que, às vezes, as pessoas não têm noção nem do que se trata, né? A matrícula do imóvel foi introduzida no sistema brasileiro em 76. A Lei 6.015, a Lei de Registro de Imóveis, ela foi publicada em 73 e em 76 entrou em vigor e se adota no Brasil, daí em diante, a matrícula, que, a grosso modo, é a certidão de nascimento do imóvel, né? O princípio da unitariedade, né? Mas o que ele fala? Cada imóvel tem que ter uma matrícula. Cada matrícula vai se referir a um imóvel, né? E tem um outro princípio da concentração dos atos na matrícula. Então, tudo que for relevante, vamos botar assim, para a vida, entre aspas, do imóvel, né? Tudo que for relevante juridicamente ali para a questão daquele imóvel tem que estar na matrícula. Vem através de averbações ou de registro, né? Então, quando você pega a matrícula de um imóvel,
auxiliado por uma pessoa que tem essa noção, ele vai ver ali toda a situação jurídica daquele bem, né? Então, assim, é um documento que não pode faltar, não pode deixar de ser visto, analisado com muito cuidado, né, na hora de uma aquisição imobiliária. E é muito interessante, porque as pessoas elas costumam confundir escritura com matrícula. O Dr. Thiago está colocando aqui para a gente, olha, a escritura ela é feita no tabelionato de notas. A matrícula, eu vou levar a minha escritura que eu fiz no tabelionato de notas a registro no registro de imóveis, né? E, detalhe, a certidão, cada certidão que a gente pega da matrícula de um imóvel, ela tem um prazo de validade, que não é de eterno. Por quê? Justamente porque a história daquele imóvel está sendo contada na matrícula. Então, às vezes, né, aconteceu, por exemplo, aqui em Linhares, quando foi feita a regularização fundiária, na primeira etapa dela não se entregou o título, entregou a certidão da matrícula do imóvel. E aí as pessoas falam, não, mas eu falo, não precisa, você vai ter essa certidão, ela vai ter validade de 30 dias, quando você precisar dela novamente, você tem que pegar uma nova, né? Então, mas as pessoas confundem muito mesmo isso e acham que por ter ali um reconhecimento de firma, é um título. Não é, né? A escritura pública, ela é exigida, né, para as transações de compra e venda, e é super necessário. Então, assim, tem que ficar muito claro mesmo para as pessoas, porque se passa muito fácil por uma regularidade que, na verdade, não existe, né, Thiago? Então, assim, isso é muito importante. Eu já vi muito isso, assim. A pessoa chega com a certeza de que é dela. E, na verdade... Eu não sei, eu acho que... Eu não sei se é porque uma escritura é bonita, não é bonito, né? Um brasão, vem um brasão, vem República Federativa do Brasil, brasão, aí cheio de coisa escrita, carimbo pra cá, carimbo pra lá, selo, né? Então, assim... Tem mais páginas, né? É um documento, assim, robusto, né? Então, a pessoa acha que aquele documento é que tá dando, né... a propriedade, é um direito de propriedade, né, de ser dono, né, que propriedade e dono vamos tratar como se fosse a mesma coisa, a gente sabe que às vezes juridicamente tem um pouco de diferença, mas assim, aí a pessoa acha que é aquele documento que vai fazer ela ser, juridicamente falando, dono do imóvel, e não é. Se não levar aquele documento para registro, a transferência da propriedade ainda não ocorreu. Que é um outro cartório. É o cartório de registro de imóveis. É isso daí. E nesse documento vai ter, por exemplo, eu vou comprar o bem, e esse bem está hipotecado, ou esse bem está alienado. Os gravames, né? Todos ônus, os gravames. Né? E muitas vezes a pessoa vendeu no recibo, quando você vai lá ver, tá cheio de problema. E se não passar logo pro nome, que é bacana a gente falar, que vê, infelizmente, no dia a dia do judiciário, a pessoa compra, o bem tá livre, desimpedido, tudo perfeito. Na hora de passar pro nome, não passa, às vezes fica só com a escritura, ou às vezes nem isso, só um contrato de compra e venda, porque existe contrato de compra e venda em locais que não tem escritura, não tem nada. E existe o de compra e venda em locais que tem escritura. E não leva a registro, não faz absolutamente nada. Aquela pessoa passa a contrair dívidas na qual o seu nome está na matrícula do imóvel. O antigo proprietário, o vendedor. O antigo proprietário, mas que... Pro cartório é como se fosse ele. Sim. Vai um juiz, manda bloquear todos os bens. O que acontece? O bem que ele vendeu para você, mas você não passou pro seu nome, vai ficar bloqueado. Aí você tem que discutir essa sua compra e venda no Poder Judiciário. Gasto com advogado, tempo e ainda uma incerteza. Sim. Ainda uma incerteza. E outro detalhe também. Se você comprou, não registrou. Se a pessoa vender para outro, para terceiro, e essa pessoa registrar primeiro, o direito, né, prioridade, né? É de quem registrou primeiro. Porque vai ter comprado na boa-fé, aquele contrato particular anterior ficou só entre as partes, não teve acesso, e aí quem comprou primeiro, mas não registrou, vai ter que cobrar do pilantra que vendeu para os dois. Vendeu duas vezes. Que vendeu duas vezes o mesmo bem. E vai ficar sem imóvel. E depois vai ter que ir lá. E hoje, principalmente, né, porque hoje tem o princípio da concentração que eu estava falando, que você analisando a matrícula, não estando lá, você não é obrigado a saber. É isso aí. Então você está provando sua boa-fé porque você foi diligente, o segundo comprador, né? Foi diligente, viu na matrícula que não tinha nenhum obstáculo para aquela, né, aquisição, comprou. Mas o primeiro dormiu no ponto e não registrou em nome dele, perde o imóvel.
Olha, eu faço jurídico para uma imobiliária e tem uns 30 anos de existência. Até hoje as pessoas chegam lá que já compraram há 20 anos para pedir autorização de escritura, que na época já perdeu. Mas quer dizer, você imagina se uma imobiliária dessa tivesse dado problema lá atrás. Sim. Tem mais de 50, 60 lotes aí vendidos que mais de 5, 10 anos e a pessoa nunca foi registrada. Então, quer dizer, é contar muito com a sorte. Você que tem seu imóvel, registra, faça da maneira adequada, porque senão depois, tudo que você deixou de gastar agora, você vai gastar lá na frente, principalmente com nossos colegas advogados, que vão realizar um trabalho muito bem feito, merecedor da contraprestação pecuniária. Não é mesmo? Com certeza. Não tem jeito. Então, Tiago, tem a questão aí que a gente vê muito, e a gente fala mais para o meio rural, de glebas de 20 mil metros. Sim. Eu tenho minha fazenda, eu não quero fazer loteamento, quero dar uma fatiada nela, preciso de dinheiro. E aí eu vou vender de 20 mil metros. A pessoa que compra, ela está limitada ou ela pode fatiar dentro daqueles 20 mil metros, 1.000 metros aqui, outro ali, e comprar em várias pessoas? Então, a questão do imóvel rural, ela é mais, digamos assim, um pouco mais complicada, mais complexa, né? Você não pode vender menos do que a fração mínima de parcelamento do imóvel rural, que aqui, para o nosso estado, é 20 mil metros, né? Aí, normalmente, o que acontece? As pessoas, né, já querendo burlar a lei de parcelamento do solo, compram, né, uma área de 20 mil metros, pensando em fatiar em lotes de 500, né, 1.000 metros, e sai vendendo aquilo no recibo. Isso é crime, né? Você está burlando a lei de parcelamento do solo, né? Agora, tem outra situação que junta o comprador com o cunhado, com o irmão, e resolve comprar essa mesma gleba de 20 mil metros para ali, né, ter um sítio, né, uma área de descanso, criar ali animais e tal, enfim, vai continuar caracterizando aquela área como rural, porém ela vai estar em condomínio, né? A gente chama desse condomínio de pró-indiviso. As pessoas não vão poder ali ser donar. A gente comprou em 4 pessoas, cada um tem sua 1/4 parte discriminada. Não, aí já está também irregular. A área toda de todo mundo. Né? E elas poderiam estar constando, inclusive, na matrícula. Né? Sim, não tem impedimento nenhum na nossa legislação, né, no Código Civil, por isso. É um condomínio que a gente chama de condomínio simples. Sim. Né? Isso aí é completamente legal, completamente possível. E você pode comprar em fração diferente também, não tem problema nenhum. Agora, na prática, não tem alguns cartórios que... Eu já ouvi falar disso. Olha, doutor Tiago, vou comprar, tal, mas eu vou lá no cartório e eles falam que não registra. Então, assim, pela prática que começou a ter de burla a lei de parcelamento, começou todo mundo a fazer... a gente brinca, o brasileiro, a gente tem muita criatividade, né? Tem muita criatividade. Então, já que não pode... o limite para eu parcelar um solo rural é 20 mil, então eu vou comprar e dividir em 20 pessoas ali em condomínio. E põe todo mundo na matrícula. Todo mundo na matrícula. Não, somos todo mundo dono de tudo. Então, chegou essa exageraram, né? Exageraram nessa conduta, né? E aí o cartório, o registrador, ele tem um exame de mérito que ele faz nos títulos que dão entrada no cartório, que é a qualificação jurídica, né? E ele pode, percebendo essa burla aí, não registrar esse condomínio, né? Digamos aí, 10, 15, 20 pessoas que tá ali aparente, que estão ali burlando a lei de parcelamento. Perfeito. Importante. Isso eu tô falando porque já chegou até a mim notícias, não aqui em Ares, em outras cidades, de que o tabelião não queria registrar. Aí você fica naquela, mas será que ele está invadindo o direito de propriedade? Não está? Até que ponto ele poderia estar presumindo uma má-fé ou não? Mas ele tem a fé pública também ali, dentro do seu labor, do seu trabalho, meio que oferir. Isso daqui tem... Cara, não sei. Eu, como advogado, você fala assim, poxa, tabelião, calma aí. Você não tem nada que impeça, não poderia ser você inovando uma legislação.
Sim. Mas, em contrapartida, a gente vê que na prática, infelizmente, burlam muito esse sistema e acabam ficando muitos loteamentos ali clandestinos. Vende a gleba de 20 mil metros e no final das contas vira 500 metros para cada um. Sim. Não é? E com essa realidade, acaba que talvez o tabelião leva isso em consideração e nega o registro. Apesar de que eu acho que se isso for discutido judicialmente, ele deveria sim registrar. Mas ele pode criar essa barreira, pelo menos para tentar inicialmente. E aí a gente tem aquela ferramenta que é pleitear a suscitação de dúvida. Isso. Né? Que aí no final quem vai decidir isso é o juiz de direito. É o juiz corregedor. Né? Para estar avaliando essa conduta do registrador aí, do oficial registrador e analisando se realmente ele está tendo respaldo jurídico para estar tomando esse tipo de atitude. Vai vendo o caso concreto, né? É que a verdade, assim, o que acontece, né? A gente observa. Como você vai pegar uma gleba de 20 mil metros e dividir em 40 pessoas e manter, como você vai conseguir manter a função da propriedade rural, que é de produção? Né? A não ser que sejam investidores, as pessoas não vão conseguir construir 40 casas dentro de uma propriedade de 20 mil metros quadrados, a não ser que você faça um parcelamento clandestino. Né? Mas existe o outro lado? Eu posso querer em 40 pessoas fazer um investimento rural? Não sei, posso. Fazer uma granja, né? Granja de uma empresa, uma granja de frango, um exemplo, né? Temos aqui a Proteinorte aqui só para... É uma questão muito delicada. Muito delicado. É muito delicado. Porque é difícil falar, porque por mais que você pense ali em algo que possa ser prejudicial, mas ao mesmo tempo você está fazendo um juízo de valor presumindo uma má-fé. Sim. Né? Então você fica nesse limbo também. Não dá muito para criticar, mas também ao mesmo tempo, se for levar o pé da letra, não era também para proibir. Mas fica a discussão. Fica a discussão. O bom do direito é que tudo é si. Não é si. Senão depende, né? Depende. Senão não precisava desse monte de jurista. Sim. Não é mesmo? Então verdade. tá bom. Ponto eletrônico já chamou. Nós vamos aqui para o intervalo e voltamos em 1 minuto com o último e terceiro bloco. Voltamos com o nosso último e terceiro bloco aqui do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei. Tema de hoje, parcelamento de solo urbano e um pouquinho de rural que nós falamos também, com o doutor Thiago Durão Espíndola. Maria Tereza, vamos começar aquela pergunta? Vamos começar com aquela pergunta que a gente falou de loteamento, a gente estava falando do condomínio, mesmo falando do rural. E aí, Thiago, tem duas figuras, né, que são muito discutidas hoje, que é o condomínio de lotes e o condomínio, de acesso controlado, isso aí. Fugiu, tá vendo? Faz ao vivo. Faz ao vivo. O bom de ao vivo é assim, não tem por onde correr não, meu amigo, né? É verdade. Né, Maria Tereza, aqui, você sabe que uma vez comecei o programa, sem som, todo mundo sem som. Todo mundo tá acenando ali, sem som, o quê? Aí eu fui ver, tava sem som. Boa noite de novo a todos. E é assim que a gente faz. Desligado. Mas então, vamos lá. Condomínio de lotes, condomínio de acesso controlado. Condomínio de lotes, ele foi inserido recentemente, nós estamos usando, né? Lei de regularização fundiária que a gente estava falando. Fala pra gente a diferença desses tipos de condomínio, né? Porque as pessoas não sabem o que é exatamente. Acho que tem aquela pegadinha, né, do condomínio fechado e tal. Tem. Explica pra gente, Thiago. Assim, se até a gente, né, se confunde com a nomenclatura, com os nomes, você imagina, né, quem não é da área. Então, realmente é uma confusão assim, diária, né, que a gente vê. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que deixar bem claro, não existe condomínio fechado. Isso é uma criação, eu acho que mais de marketing, né, das loteadoras, né, mas isso, juridicamente falando, é uma figura que não existe, né, um loteamento fechado. Então, o que a gente tem? A gente tem um loteamento de acesso controlado, que é previsto na 6766. E temos depois, com a lei da REURB, né, 13465, de 2017, o condomínio de lotes.
já é regido pela Lei de Incorporação Imobiliária, a 4591. Então, o primeiro ponto aí são os regimes jurídicos, né? No loteamento de acesso controlado é o regime jurídico da Lei de Loteamentos. De condomínio de lotes seria o regime jurídico das incorporações imobiliárias. Então, começa por aí. Uma coisa mais prática, assim, que a gente palpável, né, digamos, que a gente pode ter assim, de diferença, seria a questão do arruamento. As ruas, por exemplo, de um condomínio de lotes são privadas e assim permanecerão, né? Mesmo depois que você registra o empreendimento, aquelas ruas ali são privadas. Eu faço sempre uma comparação, um paralelo, que o condomínio de lotes seria um prédio, um edifício de prédios deitado. E as ruas deles seriam as escadas e o elevador, que são, né, utilizados por todos os condôminos, né? Então, tudo ali dentro do condomínio de lotes é privado. Já no loteamento de acesso controlado, como é que funciona? Quando você registra um loteamento no cartório de registro de imóveis, as ruas e as áreas públicas, áreas verdes, praça e tal, se tornam bens públicos. Para o empreendedor conseguir fechar ali, entre aspas, né? Porque não tem como fechar totalmente. É o acesso que é controlado. Você se identificar ali na guarita, você pode entrar. Ali para ficar com uso exclusivo dos adquirentes, você tem que pegar uma concessão de uso de bem público, né? Através do município, tem que ter uma lei. Aqui em Linhares a gente tem, né? Então, outra diferença, né? A questão das despesas, as despesas comuns ali, né? Manter tudo limpo e tal. No condomínio de lotes, é o condomínio, né, cobrado dos proprietários da mesma forma que é num condomínio de edifício, de prédios. Essa formatação não pode no loteamento de acesso controlado, que aí via uma associação você faz uma cotização ali e cobra uma taxa de administração, digamos, né? Então, assim, são... na visão da população, né, de pessoas assim, são coisas bem próximas, mas juridicamente analisando, são completamente diferentes, né? Então isso é bom a gente sempre tá assim esclarecendo. O adquirente, né, o candidato aí a adquirir um lote em um desses dois empreendimentos, ele tem que analisar a estruturação jurídica que foi feita, né? Se foi feito da forma de condomínio ou de loteamento de acesso controlado. Entendi. Bacana. Muito bacana. São dois institutos aí que acabam confundindo. E a gente vê, não é? A gente vê em muitos lugares condomínio de lotes. Você vai ver acesso controlado. E tem um monte de lugar, pelo menos, quando eu morava em São Paulo, era o que eu mais via. Condomínio de lotes, mas ali eram ruas normais, era até aberto, mas depois de uma autorização do município, tem a lei, etc., acabou conseguindo fechar. Mas como uma ação de marketing, fica mais bonito um condomínio de lotes. E o condomínio de lotes, ele tem um detalhe que, assim, o ideal é que exista uma lei local para regulamentar como vai ser feito esse condomínio de lote. Por que eu estou falando isso? Como ele é como é um deitado, né, existem as regras da cidade. Por exemplo, eu vou poder fazer um condomínio de lote que abarque lá 10 quadras, sendo que assim, não é a concessão da rua, né? A rua, ela tem a continuidade do sistema viário. Então, também é uma questão que a gente tem que olhar com muita calma, com muita cautela, porque senão a cidade fica entre muros, né? As distâncias ficam muito grandes. Então, assim, por isso que eu falo, parcelamento do solo, esse tema, direito à moradia, direito à cidade, ele é muito legal porque toca a vida da gente de uma forma, assim, é o dia a dia da gente, né? E tem, por exemplo, a gente tem exemplo em Minas, Nova Lima, ela ficou muito famosa por causa dos loteamentos fechados, né? Então, todo mundo tinha casa em Belo Horizonte, apartamento em Belo Horizonte, tinha um sítio em Nova Lima. Hoje, com a expansão urbana,
para você chegar ao centro de Nova Lima, você tem que passar por Belo Horizonte. Tem que dar a volta, você não consegue. São muitos condomínios fechados, de acesso controlado, enfim, são muitos muros. Sim. Né, para transpor. Então, assim, isso quando a gente vai desenhar o modelo de cidade que a gente quer, a gente tem que pensar muito nisso. Atrapalha a acessibilidade, né? Formam ilhas, né? Espalhadas dentro da cidade, né? A verdade é essa. Sim. Então, essa questão urbanística tem que ser bem trabalhada mesmo. Sim. Né? Nessa implantação desses condomínios aí. Agora, meu xará no nome e sobrenome. Que bate-papo bom, né? Muito. Muito bom, gostoso, passou rapidinho. A hora que eu olhei aqui no relógio, no ponto eletrônico, ele tá na hora de se despedir. Já tá acabando? Já acabou praticamente, mole. Vou falar com o Will, coloca mais 1 hora aí pra gente, que tem muita coisa ainda pra falar. Muitos pontos aqui, né, que ficaram ainda para o próximo. Gente, olha só, importante, a gente está aqui falando, né, de direito imobiliário, de extrajudicial. A OAB, junto com a Sinoreg, está promovendo esse curso sobre o Código de Normas. Vai ser um curso de 2 dias. A Comissão de Direito Notarial Registral e Incorporações Imobiliárias, né? Está promovendo junto com o Sinoreg, pela OAB, o Sinoreg, a ESA, Escola Superior da Advocacia. Muito importante para os advogados, para os estudantes de direito que querem aprender como trabalhar com o Código de Normas nos cartórios, né? Principalmente nos cartórios, registro, notário, enfim, super importante. As inscrições estão abertas, modalidade presencial e online. É só entrar no site da ESA e fazer a inscrição, gente. Tá? Super importante. Recado tá dado. E um grande abraço para o Alencar Ferrugem, nosso presidente da comissão. Isso aí, grande abraço. Grande abraço, Alencar. Doutor Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite aí, estar com a gente mais uma vez, fazer esse bate-papo desse tema gostoso, não é? E que deve sim ser sempre muito discutido. Muito obrigado. Obrigada, Thiago. Um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, né? O privilégio e a oportunidade. Né? Volte sempre, na próxima você paga boleto. Na próxima você paga boleto. Ou pelo menos o jantar, né? Não, aí sim, aí já melhorou. Aí já tá melhor. Maria Tereza, muito bom, né? Essa quinta pré-feriadão. Muito a gente legal. Aqui nesse bate-papo, ralando, fazendo pauta, discutindo o que é melhor para os telespectadores, o que a gente traz. Não fala. Então, assim, isso tudo é muito gostoso, faz parte. E a gente gosta, né? É muito bom. Eu falo que energiza a gente. Às vezes a gente chega aqui com a cabeça cheia de problemas do trabalho, cansado, mas você sai daqui, ó, beleza. Tranquilo. Né? Nem precisa daquela sessão com a terapia. Hoje não precisa de terapia, não. Não, hoje quinta, não. Dispensa terapia. Amanhã a gente volta, né? Muito obrigado a todos. Lembrando, tem reprise 6 às 7 da manhã na sexta-feira. O bate-papo é a quinta ao vivo. Então, na sexta, reprise. Domingo também vão ao ar os programas durante a semana. E eu agradeço a todos que nos deram esse privilégio de estarmos juntos até agora. Lembrando que o bate-papo das 6 é sempre de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bom feriado a todos. Fiquem com Deus. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.